O maior festival de cinema do Brasil acontece numa cidade que, quando ele começou, não tinha hotel suficiente para receber os próprios artistas. E a solução que essa cidade encontrou explica tudo o que ela se tornou. E eu vou te contar a história completa do Festival de Cinema de Gramado, incluindo uma parte que quase ninguém conhece e que eu só descobri porque comprei um terreno. Fica comigo até o final, porque essa história é melhor do que muito filme que já passou por aqui. Para entender o Festival de Cinema, você precisa entender o que Gramado era antes. Final dos anos 60, uma cidade de colonização alemã e italiana com pouco mais de 8 mil habitantes. No alto da Serra Gaúcha, sem praia, sem aeroporto, fora do caminho de tudo. O que a cidade tinha era outra coisa. Uma vocação antiga de receber. Desde o início do século, Gramado acolhia quem subia a serra. Primeiro os doentes que buscavam o clima, depois os veranistas que fugiam do calor da capital. Receber bem não era estratégia, era costume. Em 1969, a cidade criou a Festa das Hortênsias, uma festa de flores para atrair visitantes no verão. E dentro dessa festa, alguém teve uma ideia: exibir filmes, uma mostra de cinema. Pequena, quase um detalhe da programação. Só que a mostra começou a chamar mais atenção que a festa. Artistas vinham, jornalistas vinham, o público lotava. E aí 3 homens olharam para aquilo e enxergaram o que ninguém via. Na época, o prefeito Horst Volk, o secretário de turismo Romeu Dutra e o crítico de cinema Gastal, os 3 decidiram uma coisa que no papel não fazia sentido nenhum: transformar aquela mostra num festival nacional de cinema. Numa cidade de 8 mil habitantes, sem estrutura, a 2 horas de estrada da capital. Para você ter ideia do tamanho da ousadia, o Brasil da época tinha festivais em capitais, com verba, com estrutura, com tradição. E Gramado resolveu competir, com hortênsias e vontade. A primeira edição aconteceu de 10 a 14 de janeiro de 1973. O filme vencedor foi Toda Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, que viria a ser um dos maiores fenômenos do cinema brasileiro. Deu certo, veio gente do Brasil inteiro e aí surgiu o problema que virou a alma dessa história. No final do evento não tinha hotel para todo mundo. Cidade pequena, poucos leitos e de repente atores, diretores, jornalistas, produtores, todos precisavam dormir em algum lugar. Sabe o que os moradores fizeram? Abriram as próprias casas. Isso está registrado na história oficial do Festival de Cinema. A primeira edição foi colaborativa, com os moradores hospedando os convidados. E agora deixa eu te contar a parte que eu descobri pessoalmente. Um desses moradores se chamava Claudio Beren. Quando terminou a exibição dos filmes, o Beren olhou para toda aquela gente e disse: vamos lá para casa. E o cinema brasileiro foi. Anos depois nós acabamos comprando um terreno deles, que é hoje onde está o empreendimento Casa de Pedra. E eu vi com os meus próprios olhos as fotos que ele guardava, artistas famosos na sala daquela casa, tomando vinho depois das sessões. Não era evento com patrocínio, não era recepção oficial, era uma sala de estar de uma casa em Gramado, cheia do cinema brasileiro. O maior festival de cinema do país não nasceu de dinheiro, nasceu de porta aberta. E hoje no lugar daquela sala moram famílias. E tem 2 detalhes dessa história que me orgulham demais como gramadense. O primeiro é o troféu Kikito, o prêmio mais desejado do cinema brasileiro, Deus do Bom Humor. Não foi desenhada em agências de São Paulo, nasceu das mãos de uma artesã de Gramado, Elizabeth Rosenfeld, uma grande defensora do artesanato local. O prêmio que os maiores artistas do Brasil sonham em levantar foi criado e é feito aqui em Gramado. O segundo detalhe: o palco. O Palácio dos Festivais, onde tudo acontece até hoje, era o antigo Cine Embaixador. E o Cine Embaixador tem uma história que resume Gramado. Durante anos ele foi administrado de graça pelas famílias tradicionais da cidade. As famílias se revezavam para manter o cinema aberto, sem cobrar nada. Porque entendiam que uma cidade com cinema era uma cidade melhor. Pensa nisso. O maior festival de cinema do Brasil acontece num prédio que a comunidade sustentou por amor. Nada nessa história é coincidência. E aí o festival viveu todas as fases que o próprio Brasil viveu.
Os anos 70 foram os anos do escândalo, as primeiras edições, no verão, ficaram marcados pelo sensacionalismo. As piscinas dos hotéis viravam point de celebridade. As revistas de fofoca adoravam. Nos anos 80 o festival amadureceu, virou espaço de debate, de pensamento e ganhou o título de um dos maiores do país. Aí vieram os anos 90 e o cinema brasileiro quase morreu. No início do governo Collor, a Embrafilme foi extinta e a produção nacional praticamente parou. Sem filme brasileiro, como sobrevive um festival de cinema brasileiro? Gramado respondeu com a jogada que salvou tudo. Em 1992, abriu as portas para o cinema ibero-americano. O festival se reinventou e não parou, nunca parou. Hoje é o maior festival de cinema ininterrupto do Brasil. Mais de 1000 quiquitos entregues, meio século sem faltar um ano sequer. A cidade que não tinha hotel para receber nunca deixou de receber. E agora, essa semana, começa a 54ª edição. Quarta-feira a cidade se transforma. O filme de abertura é Antártida, inédito no Brasil, com Marina Rui Barbosa, Andréa Beltrão, Leandra Leal, Lázaro Ramos e Antônio Caloni. Celton Mello, no melhor momento da carreira, recebe o Quiquito de Cristal. Maria Fernanda Cândido também. Andréa Beltrão leva o troféu Oscarito. Marcos Caruso, o troféu Cidade de Gramado. E o tapete vermelho na Rocoberta, aberto ao público de graça. Porque a cidade que abriu a casa em 1973 nunca fechou a porta. E eu vivo esse festival de um lugar especial. Junto com a Gramado Tour, eu realizo a Calçada da Fama de Gramado, onde os artistas eternizam as mãos na história da cidade. 53 anos depois do Sr. Beren, eu também vou receber artistas na nossa calçada. E é impossível não sentir o peso bonito disso. A gente não inventou nada, a gente só continua o gesto. Então, quando você ver as luzes, o tapete, as celebridades essa semana, lembra como tudo começou. Uma festa de flores, uma amostra improvisada, 3 sonhadores e um morador dizendo: vamos lá para casa. O Festival de Gramado é a prova da tese que eu mais repito por aqui. Essa cidade não construiu prédios primeiro, construiu comunidade, os prédios foram consequência. Nos próximos 11 dias eu vou cobrir o Festival de Cinema por dentro, os bastidores, a Calçada da Fama, o que as câmeras não mostram. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os bastidores saem aqui. E me conta nos comentários qual é a tua memória do Festival de Cinema de Gramado. Te vejo no tapete vermelho.